Quero convidar você neste momento para, em nome de Jesus Cristo, abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17, e estaremos lendo do versículo 7 até o versículo 13. O episódio é Elias e a viúva de Sarepta. Capítulo 17 de 1 Reis, versículo 7 até o versículo 13. Acompanhe, por gentileza, a leitura. A palavra do Senhor diz assim: Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Que fique notório entre nós que Sarepta era uma distância de 150 quilômetros a partir de Querite. Já estudamos o episódio em que Elias esteve em Querite, foi para lá sob o mandato divino, e agora o mesmo Deus que conduziu Elias para Querite, agora lhe orientara para que ele se deslocasse para a cidade de Sarepta, 150 quilômetros. Versículo 10 diz assim: Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Imagina a cena. O indivíduo viajou 150 quilômetros, será que estava cansado? Provavelmente exausto, destruído, sedento e, por que não dizer, faminto. Aí você, suponhamos, é uma mulher viúva, está à porta da cidade, catando gravetos para fazer a sua última refeição, e chega o estranho. E o estranho está desfigurado. Ele caminhou 150 quilômetros. Ele está sedento, ele está faminto. Provavelmente o olhar dele não deveria ser muito agradável. A aparência dele não deveria ser muito atrativa. Mas esse estranho que chega à porta da cidade, olha para você e diz: Escuta, você pode me arrumar, por favor, um copo de água? Ela deve ter olhado para o cidadão: Não, tudo bem, coitado, né? Vamos arrumar um copo de água para ele. Agora segue a cena e continue imaginando, por gentileza. O verso 11 diz assim: Indo ela a buscar a água, ele a chamou novamente e lhe diz: Ei, já que você está indo buscar uma água, por favor, traz também um punhado de pão aí, um bocado de pão na tua mão, porque eu estou com fome também, né? O indivíduo estranho aparece depois de viajar 150 quilômetros, com aparência nada agradável. A mulher nunca ouviu na vida: Escuta, você pode me arrumar um pouco d'água? Não, água tudo bem. Já que você vai buscar água, traz um pouco de pão também. E se fosse hoje, coloca uma manteiguinha por cima e traz aí. Nossa, no mínimo isso aí soaria como o discurso de uma pessoa abusada. E olha o que ela respondeu no verso 12. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Sabe por que o teu Deus? Provavelmente ela deve ter reconhecido o profeta. Provavelmente sabia de quem se tratava. E ela não fala pelo Deus dela. Ela é uma cirofenícia. Ela é uma pagã. Ela não é adoradora do Deus de Elias. E ela começa a jurar pelo Deus de Elias: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar este resto de comida para mim, para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Verso 13 e último, para o estudo deste momento, Elias lhe disse: Não temas, não temas, não tenha medo. A tua farinha está se acabando, não tenha medo. A tua saúde está se esgotando, não tenha medo. O inimigo está preparando armadilha para você, não tenha medo. O mundo está desabando sobre a sua cabeça, não tenha medo. Verso 13 foi a mensagem de Elias: Vai e faze o que eu disse, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. Traze-me aqui para fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho.
eixo do versículo 13, não tenha medo, não temas. O medo, na verdade, foi o primeiro reflexo causado na vida do ser humano após a entrada do pecado. Adão se escondeu e quando Deus o procurou, ele responde: tive medo e me escondi. Medo. Vamos orar. Deus querido, acabamos de ler a Tua palavra. Neste momento há algumas pessoas que estão assentadas no sofá de sua casa assistindo esta mensagem. Outros estão aqui na Tua casa de oração. Mas nós estamos neste momento, Senhor, desejosos mesmos de ouvir Tua palavra, de escutar Tua voz. Queremos que Tua presença em nossa vida dissipe o medo. Queremos que Tu jogues por terra aquilo que em nossa vida não Te agrada. É por isso que nos colocamos nas Tuas mãos agora. Consagra a nossa vida, consagra o nosso ser e dá-nos o maior de todos os privilégios de termos Tua presença benéfica, poderosa, transformadora em nossa vida e fazendo-nos agora entender Tua palavra para que possamos, em nome de Jesus Cristo, declarar tal qual como Paulo um dia declarou: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que seja essa a realidade de todos nós. Se há alguém aqui com medo de alguma coisa, se há alguém neste momento preocupado com o dia de amanhã, em algum aspecto, e por isso não tem paz no presente, porque se preocupa com o amanhã, por favor, Senhor, dissipa este medo com o Teu amor, porque a Tua palavra diz que o amor lança fora o medo, que inundados pelo Teu amor sejamos agora, e consequentemente tudo aquilo que não Te agrada, inclusive o medo, caia por terra em nome de Jesus. Te suplicamos essas bênçãos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Amigo, 150 quilômetros de caminhada certamente não é algo muito fácil para alguém. Mas o profeta de Deus já era um homem de longas caminhadas. Você se recorda que ele percorreu 161 quilômetros em um outro episódio aqui, quando estava fugindo de sua missão, quando estava envolvido num momento de depressão. Na história, na biografia de Elias, ele já percorreu 161 quilômetros. Agora, percorre mais 150 quilômetros. Desde o Monte Carmelo até Jezreel, ele correu 32 quilômetros. Estamos falando de um atleta de Deus, um homem de Deus. E Deus havia predito para o seu servo, o homem de Deus, o seguinte: Elias, você vai se dirigir agora aqui de Querite até Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva, e ela vai te sustentar, ela vai prover para você o pão para saciar as tuas necessidades. Pode se dirigir para lá, que eu já preparei tudo, o esquema está todo organizado. Pode ir até lá com segurança, que quando você chegar até lá, tudo o que você precisa, você terá. E esta viúva vai ser a pessoa que vai lhe prover aquilo que você precisa. Bacana. Quando Elias, depois de caminhar 150 quilômetros, chegou na cidade, mais essencialmente na porta da cidade, lá estava uma mulher viúva, catando aquilo que seriam os últimos gravetos para participar da sua última refeição. E a pergunta que soa no ar neste momento é a seguinte: uma mulher viúva, Deus disse que ele encontraria com uma mulher viúva, e esta mulher viúva está na porta da cidade. O que será isso? Coincidência ou providência? O que você acha, amigo? Coincidência, a mulher viúva está ali, ou providência divina? Coincidência, você está escutando essa mensagem agora, ou providência divina? Coincidência, você está aqui nesta tarde, ou foi Deus que planejou isso para você? As coisas que ocorrem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, somos levados a crer de que forma? Tem sido uma providência divina os acontecimentos em minha vida, ou tem sido coincidência? Como você acha que está a tua vida neste momento? Uma coleção de coincidências ou uma junção de providências? Certamente não era nenhuma coincidência encontrar aquela mulher viúva na porta da cidade. Era uma providência divina, mesmo porque o Deus Todo-Poderoso, Senhor de Elias, havia predito que ele encontraria com uma viúva. E foi logo de imediato. Caminhou 150 quilômetros e na porta da cidade, lá estava ela. Providência divina. Providência divina, você está agora diante de uma tela. Providência divina, você está agora
diante da palavra. Providência divina, neste momento você está diante de Deus, porque Deus tem um propósito para a tua vida através desta mensagem. E eu espero que, em nome de Jesus, este propósito ocorra agora pelo poder de Deus. Prepare-se, porque Deus tem algo muito especial para você até o término desta pregação. Elias então começa a dialogar com a viúva. Conversa vai, conversa vem, e Elias pôde perceber, por causa das características daquela mulher, que ela era uma mulher de dores, uma mulher que sabia perfeitamente o que era sofrer, uma mulher que sabia na carne o que significava padecer nesta vida. Construa o cenário na sua cabeça neste momento, por favor. Ponto número 1, as mulheres viúvas eram consideradas como mulheres amaldiçoadas por qualquer divindade. Fosse serva de Baal, fosse adoradora de um deus Ciro Fenício, fosse adoradora do próprio Deus de Israel, de um jeito ou de outro, todo mundo costumava considerar uma mulher viúva como amaldiçoada por Deus, por uma divindade qualquer. Por quê? A mulher viúva, ela nunca trabalhava para o seu próprio sustento, ela era sustentada pelo marido. Era a tradição, a cultura da época. Se o marido agora estava morto, a mulher estava condenada a morrer de fome. Ou outra coisa, a mulher estava condenada a ser escrava, porque para não morrer de fome, 2 atitudes poderiam ser tomadas. Número 1, a viúva tinha que se submeter à escravidão. Olha, em troca de comida e bebida e algum lugar para ficar, eu vou trabalhar para você, senhor fulano de tal. Passo número 1. Passo número 2, ela poderia apanhar os seus filhos, que agora estava à míngua por conta do falecimento de seu esposo, por conta do falecimento do pai das crianças, e virar com essas crianças para algum dono de alguma coisa e dizer, olha só, eu quero vender os meus filhos para você como escravo. Estas eram normalmente as 2 atitudes de uma mulher viúva naqueles dias. Ou ela se vendia como escrava, ou ela vendia os filhos para ter condições de ver o filho não morrer de fome. Mas parece que essa é diferente. Ela nem se tornou escrava e ela nem vendeu o seu filho, mas estava ali, catando ali uns últimos gravetos para fazer aquilo que seria a sua última refeição. Quem é a viúva? Uma mulher supostamente amaldiçoada, uma mulher que está sob o desagrado divino. A viúva nem sequer tem o seu nome citado no texto bíblico. Qual o nome desta mulher? Não sei, a Bíblia não informa. É uma mulher viúva, é uma mulher amaldiçoada, entre aspas. E como você percebeu, era pobre, pobre, pobre de maré de si. Como era pobre essa mulher? Suas roupas provavelmente todas rasgadas, empoeiradas, seus cabelos endurecidos, suas mãos calejadas de tanto tentar tirar daquilo que lhe sobrava, daquilo que estava ao redor, algum tipo de sustento para o filho. Estava sozinha, sem marido, triste, e a única coisa que ela enxergava era a morte. Coincidência o homem de Deus se encontrar com aquela mulher? Coincidência você estar diante da palavra do Senhor, sendo que tua vida está um caos? Coincidência, por acaso você está me escutando neste momento, eu que me coloco nas mãos de Deus para ser um porta-voz dele nesse momento? Será que é coincidência? Deus está falando contigo agora? Olha para você, se sente sozinho, de repente tua vida está um caos, você é espiritualmente pobre, pobre, pobre. Não é coincidência. Providência divina, estava no plano de Deus você escutar esta mensagem neste momento. Esta mulher, como falei inicialmente, era uma mulher de dor. Sabe o que é você olhar para o teu filho e estar num clima de despedida, achando que o menino está morrendo? Tenta imaginar o pesar existente na linguagem daquela mulher. Olha, eu vou catar esses gravetos aqui, profeta, eu vou fazer minha última refeição e depois eu vou morrer. A dor era tão grande que ela visualizava a morte como um negócio legal. Quero morrer mesmo, pelo menos eu descanso. Quero morrer mesmo, porque aí pelo menos eu não vou ver meu filho padecendo do jeito que estou, porque meu coração está dilacerado ao ver o meu filho morrendo de fome. Ela começou a vislumbrar a morte como uma saída bacana, tamanha a dor que estava sentindo. Conhece alguém assim? Talvez você mesmo seja uma pessoa assim. Está vivendo uma dor tão intensa na tua vida que melhor parece ser a morte.
Às vezes entramos numa situação tão complicada, estamos vendo nosso filho afundado nas drogas, meu Deus, é melhor para minha morte, eu não suporto ver isso. Estamos contemplando uma situação tão constrangedora que começamos a acreditar, por causa da nossa dor, que a morte é uma saída bem legal. Conhece alguém que já passou por isso? Já visualizou alguém numa circunstância parecida? É exatamente esta mulher. Que tipo de dor você já sentiu na sua vida? O que dói em você nesse momento? A injustiça da vida te causa dor? A opressão para os pobres, para com os pobres te causa dor? O que te causa dor? Há alguma enfermidade que lhe causa dor neste momento? Afinal de contas, você sabe do que eu estou falando? Você sabe o que é sentir dor? Essa mulher sabia. E sabe, teve uma ocasião na minha vida que, depois que passou, eu até achei meio interessante, mas na hora foi constrangedor. Talvez a palavra mais elegante que eu use agora seja essa, situação constrangedora. Estava eu na academia, 6 horas da manhã, dando a corridinha na esteira, querendo entrar em forma, de repente uma dor abdominal terrível. Será preso, alguma coisa, tomo um gole d'água, continuo, saio da esteira, começo a puxar um pezinho aqui, um pezinho ali, e é pezinho mesmo, pezinho. E a dor vai se intensificando. Preocupado, melhor ir embora para casa. Entrei dentro do carro e comecei a dirigir com uma certa dificuldade até a minha casa. E quando cheguei em casa, a dor já estava tão intensa que comecei a gritar por socorro, a fim de que minha esposa me prestasse algum tipo de auxílio. Imediatamente ela veio ao meu encontro, me retirou do carro, me leva para o hospital imediatamente. A dor está insuportável, uma dor abdominal terrível. Ela me levou ao banheiro, me deu um banho rapidamente, pôs uma outra roupa em mim, porque eu não estava suportando tamanha dor, me pôs dentro do carro, e eu já estava tomado pela dor de uma forma tão intensa, que eu não conseguia estar assentado de maneira natural. Eu estava assim como se fosse numa posição fetal, totalmente encolhido, como se fosse uma bolinha, os joelhos já colados junto ao tórax, as mãos estavam fechadas nesta posição aqui junto ao peito, e eu gritava desesperadamente de dor, 6:30 da manhã. A esposa saiu meio descontrolada, meio desconfortável com toda aquela situação, pegou o carro, foi embora, apanhou aqui a Avenida Antônio Carlos, no centro de Belo Horizonte, para me levar até o Hospital Belo Horizonte. E quase 7 horas da manhã, horário do rush, do pico, sei lá como é que você caracteriza isso, o trânsito super intenso, tudo engarrafado. E eu assentado aqui no banco carona, fazendo apenas uma única coisa, gritando desesperadamente de dor, e a frase era mais ou menos o seguinte: ai meu Deus, eu vou morrer, me ajuda, Senhor. Abria a janela, colocava a cabeça para o lado de fora, a pessoa me olhando no carro do lado, ficava assim: eu vou morrer, me ajuda, pelo amor de Deus. E minha esposa desesperada, não sabia se dirigia, não sabia se me socorria, um desconforto terrível e trânsito parado, tudo engarrafado. Que situação constrangedora. Finalmente chegamos ali em frente ao corpo de bombeiros. E eu solicitei: entra aqui, pelo amor de Deus, porque eles me jogam dentro da ambulância, me levam mais rápido para o hospital, com a sirene ligada, vai ser mais fácil. E ela saiu então fechando um monte de carro, dando buzinada, entrou ali no pátio do corpo de bombeiros, aqui na Avenida Antônio Carlos, 7 horas da manhã aproximadamente. Os bombeiros estavam todos formadinhos em fila, bonitinho, ouvindo a instrução do comandante. Daqui a pouco entra aquele carro numa velocidade, e aí era bombeiro correndo para tudo quanto é lado, meu irmão. E daqui a pouco ela grita: socorro, meu marido está morrendo. O bombeiro correu, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, aquele bolinho de gente caiu no chão. Parecia uma bolinha. Me apanharam, me puseram dentro da ambulância e me levaram para o Hospital Belo Horizonte. E a sirene ligada foi um sucesso. E como bom carioca, eu percebi como é a sirene mineira, né? A sirene mineira é mais ou menos assim, ó. Uai, 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 uai. Cheguei finalmente ao Hospital Belo Horizonte. Me socorreram, fui atendido às pressas, e eu gritava tanto que você não tem noção, irmãos. Eu gritava tanto que os pacientes que estavam deitados na maca no setor de emergência diziam assim: doutor, pelo amor de Deus, atende esse rapaz. Deram prioridade para mim. O que está acontecendo? Uma lista enorme de remédios pelas quais eu sou alérgico, não pode usar isso, não pode usar aquilo, resultado, morfina.
Deram a morfina para acalmar o rapaz, a dor passou, faz um exame aqui, faz um exame ali, tomografia, e finalmente a conclusão. Escuta, você está com algum problema renal. Já teve cólica renal, amigão? Dizem que é uma das piores dores que existe. E foi o que eu tive. Mas o exame, além de perceber um problema renal, o exame percebeu outra coisa. Enquanto eu fazia o exame de ultrassom, antes da tomografia, o doutor ia passando aqui, maquininha de ultrassom. Pastor, onde que está o teu rim? Aí, ó, doutor, tem que estar aí. Mas eu não estou achando. O senhor veio do Rio de Janeiro, o senhor vendeu o seu rim, pastor? Ah, o doutor, claro que não, né? De repente eu posso até perguntar para minha mãe. A gente já passou por tanto perrengue na vida que de repente eu não sei, né? Pois é, rapaz, eu não estou achando o seu rim direito, não. Faz o seguinte, vai lá para a tomografia para a gente ter certeza disso. Fiz a tomografia, estava constatado, não tenho o rim direito, tenho somente o rim esquerdo. E você descobriu isso na ocasião com 31 anos de idade, 31 anos de idade da tua vida, você achando que tinha os dois, e agora você só tem um. Aí eu entendi por que eu tinha um determinado vazio dentro de mim. Falta de um rim. Mas, irmãos, hoje a gente brinca até com a situação, mas a dor era tão insuportável que eu comecei a visualizar a morte como uma bênção. Senhor, se eu morrer agora é lucro, porque eu não suporto sentir o que estou sentindo. Tamanha a intensidade da dor. Chega um momento que dói tanto que você começa a visualizar a morte como um escape, você começa a enxergar a morte como uma bênção, você começa a acreditar que melhor é estar morto do que estar enfrentando o que você está enfrentando. E nós, seres humanos, somos assim. Diante de determinados tipos de dor, somos covardes para enfrentá-la e começamos a acatar a morte como um grande benefício. Nossa, melhor que eu esteja morto. Que coisa, eu comecei a imaginar, nossa, se eu morrer agora vai ser lucro. Olha para esta mulher viúva, tranquila porque já havia acatado a morte como um refúgio. Será que é o plano de Deus que você encare a morte como um refúgio? Será que a solução divina para a dor é que você morra? Claro que não. A providência divina que lhes falei inicialmente nesta mensagem era uma providência divina construída com um único objetivo. Mais do que se importar em dar comida para o profeta, Deus estava se importando em acabar com a dor daquela mulher. O encontro era uma providência, e na providência divina estava escrito: fim da dor desta mulher viúva que mora em Sarepta. Acabou a dor desta mulher. Eu estou decretando isso, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Comunico a esta mulher, por intermédio deste profeta, que a tua dor, mulher, acabou, chegou ao fim. Esta é a minha providência para a tua vida. Que bênção. Quem sabe Deus não está querendo dizer isso para você neste momento. Quem sabe a oportunidade de Deus está declarando para você, filho, essa dor que te consome, quando você começa a visualizar a morte como um refúgio, ela acabou. Deus está dizendo que a partir de hoje, a providência dele ao teu respeito é um ponto final para essa dor que te consome. E Deus está te dizendo agora, em nome de Jesus Cristo, que a morte não é a saída, que a morte não é o refúgio, que a morte não é o escape, porque o propósito para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não é para que você usufrua a morte como um presente. Na verdade, o propósito divino é que você tenha vida, e vida em abundância. Quer viver? Ponto final para a tua dor.
Olha o desejo divino para a tua vida. Sabe o que eu percebo aqui neste texto? O meu Deus Todo-Poderoso como um tremendo artista. Sabe por quê? O artista, ele tem uma capacidade extraordinária. Ele pega o lixo e transforma em luxo. Ele pega o que está destruído e constrói uma bênção, uma verdadeira obra de arte. Apanhou uma mulher viúva que estava aos cacos, um lixo de mulher, e transformou essa mulher com uma perspectiva de vida diferente. Meu Deus é o maior de todos os artistas. Transforma cacos, transforma resto, transforma sobras de seres humanos esmagados por causa das circunstâncias difíceis da vida e transforma esses seres humanos em verdadeiras bênçãos. Você é uma bênção de Deus. Olha quem era você no passado, um caco. Você era um João ninguém, você era um lixo, um escravo do pecado, e Deus arrancou você de onde arrancou para você ser filho dele, para você ser o que você é hoje. Graças a Deus pelo todo-poderoso artista que está aqui neste momento para transformar o lixo da minha vida em luxo para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus da obra de arte e eu sou a maior de todas elas. O problema é que aquela mulher está, a circunstância é que aquela mulher estava sendo desafiada. Deus queria abençoar a vida dela. Deus queria colocar um ponto final na dor dela, esta era a providência divina, mas primeiro ela precisava ser desafiada. Desafiada a quê? A não ter uma maldita doença chamada síndrome do mar morto. Sabe o que é a síndrome do mar morto? É um indivíduo que só recebe, porque o mar morto é morto porque ele só recebe, ele não deságua em lugar nenhum. Só recebe águas de outros lugares. A salinidade é tão intensa que não há vida do mar morto. Mas sabe por que não há vida? Porque ele não distribui água para ninguém, é tudo para ele. O mar morto é o símbolo do egoísmo e Deus estava desafiando esta mulher. Eu não quero um pouco teu, eu quero tudo que você tem. Me dá tudo que você tem. Acaba com essa maldita síndrome do mar morto. Anula o teu eu. Acabe com a miséria chamada egoísmo da tua vida, porque aí eu vou pôr um ponto final na tua dor, porque eu só posso agir quando você entrega o teu eu nas minhas mãos, quando você se submete a mim e quando você entende que a prioridade sou eu e você se autoanula para dar lugar à minha pessoa, aí eu posso acabar com a tua dor. Caso contrário, Deus não pode fazer nada por você. Então a mulher estava sendo desafiada a vencer a síndrome do mar morto, sinônimo de morte. Não dar, não doar era sinônimo de morte. A partir do momento que ela estivesse doando, que ela estivesse se entregando, era sinônimo de vida. Se entregue a Deus, sinônimo de vida. Afaste de Deus, fica com a sua vidinha só para você, sinônimo de morte. É por isso que a Bíblia insiste tanto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O problema é que nós gostamos de ficar com os nossos próprios caminhos. Nós gostamos de construir a nossa própria vida. Síndrome do mar morto, maldita doença, responsabilidade nossa, não recebemos as bênçãos divinas, por isso a nossa dor não tem fim. Ela estava sendo desafiada. Na providência divina havia um plano para o fim da dor daquela mulher, para Deus transformá-la de caco, de lixo em luxo, em uma verdadeira obra de arte. Mas e aí? Vai aceitar o desafio? Você que me escuta neste momento, vai aceitar o desafio de Deus para a tua vida? Vai aceitar o desafio? Vai aceitar o chamado de Deus? Vai deixar Deus realizar a providência dele na tua vida? Isso não é coincidência. O diabo olhou para aquela mulher e disse: acabou, para você acabou. Vai comer a última refeição e vai morrer. O diabo estava proclamando para a viúva de Sarepta uma palavrinha de 3 letras. Fim. Para você é o fim. O mesmo discurso tolo, mesmo discurso nércio e nabal feito para o inimigo, foi também no alto do Monte Moriá, quando virou para Abraão e disse: acabou, Abraão. Para você é o fim, teu filho vai morrer, acabou tua família, tua mulher não vai te perdoar, ninguém mais vai te perdoar, o amigo de Deus vai ser conhecido a partir de agora como assassino. É o fim, Abraão, para você, é o fim para você, mulher viúva. Ele virou para José, quando José estava na masmorra, lá no calabouço, sendo falsamente acusado, o diabo virou para ele e disse: acabou! É o fim para você, José. Para você acabou. Daniel dentro da cova dos leões, é o fim. Para você acabou, Daniel.
é o fim. Virou para Jesus Cristo no Getsemane e disse: Jesus, eu venci, é o fim para você. Coitado. Toda vez que ele chega diante de um filho de Deus e diz assim: é o fim, do alto dos céus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Elias, o meu e o seu, diz assim: não! É o começo da minha ação para pôr um fim em tua dor. Quando o diabo grita que é o fim, Deus diz que é o princípio da intervenção dele na tua vida. Louvado seja o nome de Deus. Era o momento de Deus começar a agir. Enquanto o inimigo achava que havia chegado o fim, Deus estava apenas começando a sua obra de pôr um ponto final na dor daquela mulher. Por isso lhe fez um desafio para que ela não fosse egoísta. Sabe por quê? O egoísmo é a raiz, o egoísmo é o alicerce de todo o pecado, amigão. Todo o pecado que nós cometemos tem por base, tem por alicerce o egoísmo. Quando alguém rouba não é porque está pensando na pessoa, coitado, né? Eu vou roubar a carteira do rapaz, coitado, ele vai ficar sem dinheiro para voltar para casa, vai perder todos os documentos, olha que burocracia para conseguir todos os documentos novamente, nossa, eu estou muito preocupado com ele, eu vou roubá-lo, mas tadinho dele, né? Não se pensa na pessoa que é a vítima, o indivíduo que rouba está preocupado com ele. Não, eu quero dinheiro do camarada para mim, eu estou precisando suprir umas necessidades, pouco me importa se vai fazer falta para ele. A razão, a atenção, o foco é para si mesmo. Todo pecado é egoísmo. Quando o indivíduo adultera, será que ele está pensando assim, coitado no marido dela, né? Ele está pensando que a mulher está em casa, está trabalhando, ela está aqui comigo, coitado dele, né? Será que ele estava pensando nisso? O egoísmo, novamente presente, a raiz de todo o pecado. Ninguém pensa em ninguém, as pessoas pensam em si mesmos, por isso são pecadoras. Quando se adultera é assim, quando se rouba é assim, quando se fala mal da vida alheia é assim. Você acha que a pessoa que faz uma fofoca está preocupado se o outro vai ser prejudicado com as palavras horrorosas que ele está colocando a respeito da outra pessoa? Claro que não. Ele está preocupado em se satisfazer, porque a fofoca para ele faz bem. Ele desabafa. Egoísta. Todo pecado tem como raiz o egoísmo. Você acha que Davi, ao se deitar com Betseba, estava pensando em Urias? Estava pensando na própria Betseba? Ele estava pensando nele mesmo. Egoísmo. E Deus estava colocando o dedinho na pedra de toque. Deus estava indo ao o ponto do cisma. Deus estava indo na situação que incomoda mais o ser humano. Mexer com o egoísmo, mexer com o eu, é um desafio. Deus está desafiando você a deixar os teus próprios caminhos para seguir o caminho dele. Está disposto? Você acata o plano de Deus para a sua vida? Nossa grande dificuldade é que nós vivemos num conflito muito grande. E o nosso conflito